Oi, gente. Tava aqui tomando um café e resolvi parar um tempo pra conversar com vocês e falar sobre a endometriose. Então, passou o mês da conscientização, mês de março, e eu escrevi um texto de um relato do que eu tenho vivido com a endometriose, mas eu não postei nas redes. Eu acho que eu queria me expressar melhor. Então, gravando o vídeo aqui pra vocês é muito mais fácil, mais simples de me explicar e dizer um pouco de como que é essa vida de quem tem endometriose. E aí, gente, pode mudar de mulher pra mulher, de história pra história, rotina, enfim, muda muito. Mas eu vou compartilhar um pouquinho de como que foi a minha experiência da cirurgia. Eu fiz a cirurgia no ano passado. Fiz a cirurgia robótica no Hospital Promatre, excelente hospital, equipe maravilhosa, os meus médicos também muito capacitados assim, cuidaram de mim muito bem. Eu fui muito bem assistida, acompanhada e eu tive uma rede de apoio incrível. Então eu tive um parceiro da vida, que é o meu marido, que esteve comigo o tempo inteiro. Minha família, amigos incríveis que também acompanharam esse processo e o pré-cirúrgico, né? Porque eu tinha muita dúvida, gente, de fazer ou não a cirurgia, mas o medicamento que eu tomava durante todo esse tempo para curar não, que a endometriose não tem cura, né? Para me ajudar a viver, né, sem dor ali e estagnar a doença, ele já não estava me ajudando tanto assim. Então eu sentia muitas dores durante vários períodos no mês. Isso foi muito difícil, né? Então eu ficava na dúvida, faço a cirurgia, não faço, não faço, e chegou o momento em que eu decidi de que sim, que eu iria fazer a cirurgia. Optando pela cirurgia, eu precisei da ajuda também de um gastro, né? Então, não só o ginecologista para fazer a minha cirurgia, mas também um gastro. Por quê? A minha endometriose, ela estava no intestino, né? Então, eu tive que fazer também um procedimento no intestino. Para isso, precisa de um gastro na cirurgia. E o gastro foi super detalhista, me explicou os riscos, o que poderia acontecer, o que não, que eu poderia usar aquela bolsinha, que é um medo, eu morria de medo disso. Obviamente que eu não queria usar. E assim, gente, eu vou compartilhar aqui um sentimento que eu vivi e que pra mim foi crucial, né, nessa decisão. Eu coloquei na balança. Conviver sem fazer a cirurgia com o medicamento não estava me ajudando, né? A minha rotina estava sendo impactada, eu não estava conseguindo ir aos meus compromissos, então muitas vezes eu marcava alguma reunião, alguma coisa, eu não conseguia ir. Por que eu não conseguia? Porque eu estava no PS, tomando remédio na veia, porque eu estava morrendo de dor, porque o medicamento não estava mais me ajudando. Tudo isso eu coloquei na balança. Dúvidas do outro lado, que eu poderia fazer a cirurgia e que não surtiria nenhum efeito, né? Que eu não teria melhora e tudo mais. Eu resolvi não pesquisar tanto assim na internet sobre o assunto, porque tem várias opiniões, gente. Deixa eu fechar essa janela aqui, porque tá um sol. E eu resolvi não pesquisar tanto na internet. Resolvi seguir a vida, peguei mais algumas opiniões de alguns médicos e falei, não, bora, vou fazer a cirurgia, vamos tentar, porque eu já tentei com remédios e mesmo assim não tá funcionando. Já tentei mudar de remédio e mesmo assim não funciona, bora na cirurgia ver no que dá. Meu medo de parar pra fazer essa cirurgia era parar a minha vida. A princípio eram 15 dias, mas parar a minha vida durante aqueles 15 dias para fazer a cirurgia.
Gente, eu acho que essa reflexão, ela sempre vem à tona, né, na minha vida. De que, putz, parar a vida, mas parar tudo, pra que parar, sabe? Eu gosto de estar em atividade, em movimento. Gente, eu quero estar em movimento o tempo inteiro. E esse parar me gerava tanta ansiedade. Eu acho que eu tava mais ansiosa pré-cirurgia, porque eu ia ficar os 15 dias parada, do que o resultado da própria cirurgia. Olha que maluco isso, né? Enfim, deu tudo certo, eu fiz a cirurgia, mas ficar aquele período parada, pra mim foi muito complicado, porque eu queria produzir, eu queria estar fazendo alguma coisa, e eu não podia produzir, eu tinha que ficar quietinha ali, esperando a recuperação da cirurgia. Mas a cirurgia, ela é bem tranquila, gente. Eu fiz a cirurgia robótica, como eu comentei no Promatre, e eu tive um pós-cirúrgico muito bom. Não teve nenhuma intercorrência, não passei mal, não aconteceu nada. Eu fiquei muito bem, graças a Deus. E eu tive, né, uma boa assistência, fiquei com medicamento e tudo mais, fiquei ali sendo acompanhada durante um período. Depois dos 15 dias total de molho, eu voltei às minhas atividades mais remoto. Então tive essa oportunidade de voltar sim ao trabalho e tudo mais remoto. Isso me ajudou muito na recuperação, porque eu ainda tava barriga inchada, né, e tudo mais, um pouco ali de desconforto. Então isso me ajudou bastante. E depois disso, melhorou muito as minhas cólicas, né? Melhorou muito ali as minhas dores. Porém, ela voltou, gente. Sim, as minhas dores voltaram. E como conviver com isso, né? Como conviver com essas dores? Como organizar a vida? Como não deixar parar? No mês passado, eu tive uma agenda muito importante. E eu precisava levar um conteúdo e eu precisava apresentar nessa agenda. Eu me preparei para isso. E na semana deste evento, não no dia, na semana deste evento, eu senti muita dor, mais uma vez. E eu tive que passar no médico. E aí eu me senti muito frustrada, muito mal com isso. Porque, mais uma vez, tinha o risco de não cumprir com essa agenda, porque eu tava sentindo dor. Então fui, corri, tomei medicação, né, fiz tudo que eu pude, fiquei um pouco de repouso, tomando chá, deitada, quietinha, porque quando você tá com cólica, você só quer colocar uma bolsa de água quente assim na barriga, deitar e ficar toda encolhidinha, sabe? E é isso que eu faço. Ou a bolsa de água quente, ou então eu pego uma coberta, coloco assim na barriga e fico encolhidinha um tempo, até essa dor passar. Com medicação, tá? Então, reforçando, com medicação. Então, o quanto que a gente, como mulher, tem que passar por esses desafios, gente. O quanto que a gente tem que lutar para ter um diagnóstico. Graças a Deus eu tive um diagnóstico, porque eu tenho um convênio, pude passar com uma excelente médica, que ela, né, deu o meu diagnóstico, consegui fazer exame em um lugar muito bom, que inclusive eu indico demais, que é o Cura. Então lá eu fiz o meu primeiro exame, a minha primeira ressonância, e eu descobri que eu tinha endometriose, porque eu vivi a vida inteira sentindo dor e eu não tratava endometriose. Porque nunca ninguém descobria, eu nunca tinha feito essa ressonância com preparo. Ela é muito específica, tá? Pra descobrir a endometriose. Então, ter esses recursos ajuda muito, né? Não posso negar. Então, tive e tenho bastante recurso que me ajuda a enfrentar. Mas, gente, o tanto de mulher que vive com essa doença e não tem esse recurso é gigante, né? E como viver melhor com isso? Como? Gente, a alimentação ajuda muito, né? Eu sei que tem ali a questão do médico, medicação e tudo mais, que ajuda bastante no tratamento e no controle da doença, mas tem também a questão da alimentação. Então, a alimentação, ela é, hoje na minha vida, 50%.
do tratamento. 50% do tratamento é alimentação e rotina. Ter a minha rotina, me alimentar bem, praticar atividade física, ter uma boa noite de sono me ajuda demais. Demais, 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 demais. Tem um ponto muito importante também, que eu acho que é o psicológico, né? Há muito tempo atrás eu não tinha essa percepção. E eu não conseguia entender, essa é a real. Eu não conseguia entender de que tinha ligação com o psicológico e tudo mais. Hoje eu sei que sim. Eu sei que sim, porque afeta muito, gente. Você se sentir incapaz de fazer alguma coisa, você ter dor o tempo inteiro, cólica em vários períodos no mês, mesmo fora do seu período menstrual. É difícil psicologicamente para você aceitar isso. Então, a mente também é muito importante, né? Então, eu tenho feito acompanhamento com terapia, isso ajuda demais, como eu comentei aqui. Então, essa é um pouco da minha história, um pouco de como que foi. A cirurgia em si durou umas 3-4 horas, mais ou menos. Não, assim, é uma cirurgia complexa, mas foi uma cirurgia muito bem planejada, assistida, com todo um planejamento de riscos e tudo mais. Então foi uma cirurgia dentro do esperado. Como eu comentei, a questão do intestino era o que mais pegava ali, que a gente ficou um pouco com receio, né, de que vai usar bolsinha, não vai tirar um pedaço do intestino, não vai, mas graças a Deus não precisou, foi somente a raspagem e isso é muito gratificante, né? Eu deveria muito ter feito um relato de quando eu fiz a cirurgia, de como que foi, enfim, mas eu não me sentia bem pra compartilhar naquele momento. E agora eu acho que é o momento de falar. Então, já passou, né? Eu vivi por esse processo da cirurgia e convivo com a endometriose. Então, aqui é importante trazer de que não tem cura, né? Eu não estou curada, eu fiz para me ajudar, para melhorar a minha qualidade de vida, mas endometriose não tem cura, é um processo inflamatório. Estou falando aqui como leiga, gente, eu não sou médica, tá? Mas trazendo a minha experiência vivendo com a endometriose, como que é. Então, um vídeo bem raiz aí pra vocês, de um bate-papo, falando abertamente um pouco de como que é viver com endometriose. Não sei se eu trago diários aqui, começar a gravar pra vocês e trazer um pouco do meu dia a dia, e principalmente de dias em que eu não me sinto bem. Então, dias em que eu não me sinto capaz, que eu tô com dor e tudo mais, trazer um pouco pra vocês de como que é, como que eu contornei a situação, enfim. Eu não vejo tantas postagens sobre isso aqui no YouTube, não vejo tantos vídeos, relatos assim. Tem alguns vídeos sobre cirurgia, muito específico, mas falando sobre como viver, né? Como que é esse processo de viver com endometriose? Não vejo muito por aqui. Se tiver, me indica, né? Comenta aqui, para que eu acompanhe também. E é isso, gente. É trazer um pouco da história, dizer pra vocês um pouco de como que foi essa minha decisão de fazer cirurgia, de como foi um pouco ali do dia, do pós-cirúrgico, que a barriga fica bem inchada, parece que você tá gravidíssima. Fica a cicatriz, fica pequenininha, mas fica assim, tá? Depois eu posso até colocar alguma foto aqui pra vocês verem como que fica. E assim, gente, tô finalizando aqui meu café e finalizo esse papo. Um beijo!